Tem muita história, tem muita história. Vamos dar risada? Tem que gravar vários vídeos só com essas histórias. Esse meio de produção, hein? Tem muita história pra contar. Nossa! Eu já vivi muita coisa, né? Desde músico de banda de pagode, eu tenho uma banda de pagode e o começo foi assim. Foi em 1998. 1998, é. Esse ano vai completar 22 anos. O nome da banda era SPD. Era só alegria, na verdade, né? Preocupação quase zero. Então a gente rodava o estado inteiro tocando. É na época que o pagode estourou. Era da época que Catiguelê usava aqueles óculosinhos de sol, gravatinha, Depois veio a harmonia do samba. Eu usava aqueles óculos também, aquela gravatinha, cabelo com luzes. E rodava o estado inteiro numa van. Ia de João Pessoa até Coremas, Souza, São José de Piranhas, Monte Oreb, quem é da Paraíba que conhece. Depois a coisa foi evoluindo, né? Eu fui produtor de uma banda baile, né? De uma orquestra baile, a Baile.com. E era mais tranquilo, tudo. Só que na Baile.com, uma coisa que eu não gostava de jeito nenhum, quem me conhece sabe, era ter que botar paletó, ter que botar gravata. Aquilo ali pra mim, e era show todo final de semana, eu tinha que todo final de semana me arrumar, paletó, tudo. Aí veio a banda Capim Cubano, enfim, começou com a van, eram praticamente 12 pessoas a 14 pessoas. Começou tocando em Recife, rodando o estado do Pernambuco inteiro, em van ainda, van com carrocinha, depois 2 vans, depois um ônibus LD, a equipe que era 12 pessoas se transformou em 29, 30 pessoas, até gravar um DVD no Classic Hall, que na época chamava Chevrolet Hall, para 11 mil pessoas, apenas Capim Cubano e um DJ local para poder abrir o evento. Foi um sucesso absurdo. Depois a gente rodou o Brasil inteiro. Começou a rodar o Nordeste inteiro. Sabe o que é conhecer todos os estados do Nordeste, inclusive as cidadezinhas pequenas de cada estado? O Piauí, o Maranhão, o Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia. Depois foi aumentando, começaram as viagens de avião pro eixo Rio-São Paulo. E aí tocar no Tom Brasil, Credit Hall, grandes palcos do Brasil, né? Que grandes ícones da música já passaram. Aí de produtor a empresário de banda. Aí veio o Forró Pegado, que também rodava muito de ônibus. Aí veio aquele mercado de forró, né? Capim Cubano era uma coisa mais pop, já tocou no Ceará Music. Tinha todo esse glamour mais pop da coisa. Aí veio banda de forró, um outro mercado, um outro nicho. Entender aquela essência, aquela peculiaridade. E rodar o Nordeste inteiro. O Forró Pegado rodou o Nordeste inteiro. E aí eu viajava de carro, de ônibus. Cada cidadezinha do interior. Toda aquela áurea do show de rua também. E essa veia de produzir, não ficar parado. Aí eu montei minha produtora. E aí comecei a produzir eventos. E imagine todo tipo de evento. Desde trio elétrico na rua, eventos pequenos, eventos semanais. Fazia um evento que se chamava Escondidinho, semanal aqui em João Pessoa, para 1.500 pessoas, 2.000 pessoas por sexta-feira. E aí quando montava uma banda, quando ia trabalhar uma banda, que tinha que vender os shows e no começo a banda não tinha esse apelo, eu mesmo tinha as ideias, eu mesmo produzia os eventos. Se a gente ainda não é conhecido para vender e entrar nos grandes eventos, a gente mesmo construía nossos eventos, criava a ideia. Naquela época, essa palavra label, a gente nem fazia ideia, mas era isso que a gente criava. Aí veio o Ramon Schneider, que a gente rodou muito o Nordeste, grandes palcos, grandes eventos, festivais, tocou muito em festival, até shows internacionais. Então a gente tocou muito na Flórida, inclusive em Atlanta, nos Estados Unidos, com o Wesley Safadão, um show para 1.200 pessoas, em pleno Estados Unidos. Algumas cidades a gente mesmo produziu shows, como Miami, por exemplo. E o que nos dava mais motivação era o crescimento, era você produzir e você começar a colher aqueles resultados, começar a chegar mais longe. Com as produtoras que eu tive, vários eventos, promovendo eventos, sendo convidado para produzir eventos, evento de rua. Me lembro de um evento que eu produzi na rua, esse era cristão, para mais de 12 trios elétricos na rua. Eu tive que fazer a produção geral desse evento, coordenar todos os trios, vários produtores.
trabalhar em show do Paul McCartney também como produtor, um mês inteiro de produção, para 2 dias de evento, no estádio do Arruda, para mais de 30 mil pessoas, um Beatle bater no peito e dizer que trabalhou para um Beatle. Eu tenho esse orgulho. E os nossos eventos, os meus eventos que eu produzi, era Viva Ideia no início, depois montei a Time Promoções, agora a Experiência Soul, vários eventos de conceito, eventos de experiência, muito evento corporativo, evento privado também, circuito mundial de kart, poder participar da produção aqui em João Pessoa, trabalhar para a Rotax, que é uma empresa europeia, que é quem faz a produção de todo o circuito mundial durante o ano inteiro. O inglês teve que ir tanto no show de Paul McCartney, como na final do Mundial de Kart, como na Flórida com o Ramon, em Atlanta, nessas viagens internacionais. Tive que dar uma pressãozinha no inglês. Uma história engraçada dessa do inglês é que no show de Paul McCartney, quando o Gleiriston da Luan me convidou a fazer parte da produção do show de Paul McCartney, perguntou se eu falava inglês, eu disse que certeza, fluente. E aí fui, mas no começo você trava um pouco e eu ficava com o celularzinho aqui do lado, ó, tradutor aqui, quando eu não entendia alguma coisa, muito termo técnico, algumas coisas do tipo, aqui ó, dedinho ligeiro aqui, e falando, quando foi no final tava ó, inglesinho afiado, mas hoje em dia o inglês tá melhor. Mas eu não ia perder essa oportunidade, né? Tem muita história engraçada. Vou contar uma lá de fora, a gente tocando na Flórida com o Ramon, organizando tudo, pintou a possibilidade de tocar em Atlanta com o Wesley, que é uma força grande do amigo Diogo Oliver, que é um cara que tá no meio aí, hoje ele é produtor do Daniel Alves. Aí pintou a possibilidade, eu fui e tal, a gente já foi se organizar, como produtor já fui pensar em tudo, claro, e a gente vai fazer a pré-produção, a gente já pensa em tudo, e eu fui olhar o clima, né? Quando eu olhei o clima lá de Atlanta, 1 grau, 0 grau, caramba, na Flórida quase 20 graus, às vezes 20, 23 na época que a gente tava, a gente precisa se preparar, não tinha roupa de frio para isso. Aí correu todo mundo pro Walmart, comprar aquelas calças térmicas, todo empacotado, tudo. Era 7 horas de viagem, a gente foi de carro, né, dirigindo. Então saiu todo mundo cedinho, era 5 horas da manhã, todo mundo empacotado dentro do carro, tudo roupa de frio, calça térmica, tudo. Quando a gente chegou em Atlanta, 29 graus. Tava mais quente do que a Flórida. Nossa. Saiu atrás de banheiro de McDonald's para tirar a calça térmica, para tirar as roupas, para tirar tudo. Imagina aí. Lembro de uma vez que eu tava no ônibus do Capim Cubano, a gente rodando pela 232 em Pernambuco. Acontecia muito da gente dormir também no meio do corredor, botar um colchão e dormir. Eu acordei com o policial federal, rodoviário federal, eu olhando pra cima, e ele, bora, RG, documento, eu sem saber o que estava acontecendo, e os policiais ali dentro do ônibus, somente a gente tinha passado do peso que poderia no ônibus. Naquela época, por mais que a gente pensasse em tudo, tentasse prever isso, tudo, mas tinha coisas que fugiam ao nosso alcance e que a gente não estava lembrado ou não sabia. Uma delas é saber que precisava estar dentro do peso, né? E dali pra frente eu aprendi aquilo ali para nunca mais esquecer. Vai saber que tem balança para ônibus. Exatamente. Tem uma balança para ônibus, caminhão, tudo isso. E a gente ficou por um tempinho lá e teve que pedir uma van para pegar alguma parte do equipamento para o ônibus poder ficar um pouquinho mais leve. Acontecia muito da gente quando ia viajar de avião, que a gente ia com a banda inteira. Sempre viajei de avião, uma boa parte da galera sempre estava viajando de avião, mas sempre de um novato. E imagina aí a tiração de onda com a galera. Então, desde que se fosse no banheiro, tivesse cuidado para quando desse descarga, porque abre e joga tudo lá embaixo. Se o cara não tivesse cuidado, o cara ia junto pela privada. Ia abrir geral, o cara via inclusive lá embaixo. Dizer que a comida era paga, você vê só. Naquela época não era pago, né? Hoje a gente paga comida dentro do avião, mas naquela época não era. E a gente dizia que era pago, então tinha gente que ficava lá e passava aeromoço e o cara dizia, não, obrigado. Mas a gente não deixava, né? Depois a gente contava e o cara pegava comida, mas era uma resenha dentro do avião. Outra, quando a gente ia viajar, era pegar o documento de identificação com foto da galera. Nossa, tinha gente que a foto, sério, a foto era um gremlin assim, era um monstrinho. E meu irmão, era quando pegava, na hora era a fotinha aqui, ó.
Os caras não davam nem a pau. Vocês sabiam que tinha gente que não dava pra uma parte da galera não ver o nome da mãe e ficar tirando brincadeira com o nome da mãe? Era muita resenha. Quando tinha que dar, o cara dizia que não ia dar. Por quê? Porque como eu era produtor, eu tinha que recolher todos os documentos, eu fazia o check-in de todo mundo, como é com banda, check-in de grupo, a gente fazia o check-in e eu recolhia a documentação. Então os caras não queriam dar a documentação. A gente já se hospedou em muito hotel. Tem estado que é muito precário, não tem nem hotel, não tem nem pousada, é pousada domiciliar. Para comer na estrada é complicado. Mas teve um especial em Alagoas que parecia um castelo fantasma, um castelo de vampiro, porque tinha o cara que tomava conta da recepção, era grandão assim, o cara usava um sobretudo preto, cara meio branco, a gente dizia que era o Conde Drácula. E, cara, esse hotel, pra você ter ideia, tinha pombo morando dentro dos quartos. Nossa, eu tirei foto de tudo, eu acredito que tá no meu blog ainda, se vocês quiserem dar uma pesquisada lá. Tem muita história dessa de estrada. Falando uma especial de produção de eventos, uma vez eu tava em algum lugar, toca meu celular, um cara chamado Thiago Alexandre, querendo fazer o Luau do Capim Cubano em Guarabira. A gente não tinha feito nem em João Pessoa ainda. Cara, em Guarabira ele tem que ter uma pegada de praia, ele tem que ter esse clima de luau. Em Guarabira, onde é que vai ter um clima de luau? Onde é que vai ter uma pegada de praia? Tem que fazer primeiro em João Pessoa, tem que fazer primeiro em Natal, tem que fazer primeiro em Recife, alguma cidade de praia. Eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, mas, cara, desde aquela época que eu não subestimava ninguém. E aí vamos trocar uma ideia, vamos conversar. A gente foi trocar uma ideia, foi dar uma conversada, e aí ele foi me falar de como ele fazia o Moda Guarabira. Não era o Moda Guarabira, era o Guaramix. Estrutura organizadíssima, eu fui olhar as fotos, os vídeos, cara. Resumindo a história, foi o piloto, o projeto piloto. Inclusive foi um dos melhores em termos de cenografia, em termos de experiência do cliente. Foi perfeito, foi maravilhoso. E o cara, pra mim, aí eu virei fã do cara. O cara se tornou um dos meus melhores amigos e, pra mim, é um dos melhores produtores que eu conheço. O cara é top. E aí, pra você ver, se eu tivesse subestimado na época, talvez não tivesse essa amizade toda. O cara hoje é quem produz todos os leilões de Wesley Safadão. É quem produz o Festival do Jeans. E aí, gostou dessa conversa? Tem muita. Se você gostou, deixa um direct pra mim, pra saber que você gostou. Vou deixar um recado pra você agora, um pensamento pra te motivar. Independente do que você seja, da falta de expectativa que você tenha e que você acha que só os grandes chegam lá e que você não vai ter oportunidade, nesse momento você tá errado. Então mude seu pensamento e acredite. Acredite e sonhe que a gente chega. Valeu, hoje foi só para descontrair. Vamos lá, até o próximo vídeo.